O ouro fecha a semana acima dos $3.000, mas eu tenho algo para te mostrar que você vai ficar de boca aberta. Mas antes disso, deixa o seu like, coloque seu comentário e compartilhe esse conteúdo com aquele amigo que queira realmente saber como vai funcionar o mercado de ouro daqui para frente e sobre esse ponto importante. A gente se vê logo depois da vinheta. Os futuros do ouro, eles fecharam a semana passada e o início dessa semana bem acima do nível de $3.000. E as ações de mineração tiveram um importantíssimo rompimento de alta, reforçando essa tendência. A KWN acaba de lançar uma entrevista muito importante a Alasdair Macleod e ele traz uma coisa muito importante dentro dela, que há um contrato de opções dentro da COMEX que expira na próxima semana de quase 240 mil contratos em abril e ainda não foram vendidos, rolados ou mantidos para entrega. Mas após essa interrupção poderosa de fatores otimistas, retornarão uma alta bem marcante sobre isso. O ouro subiu essa semana inteira que passou, enquanto a prata caiu moderadamente. No comércio europeu, a gente teve o ouro sendo apregoado em $3.030, subindo na casa de $45, enquanto a prata caiu 83 centavos, beijando ali o preço de $33. O que a gente tem que mais observar nisso tudo é que as negociações dentro da COMEX, em ambos, foram moderadas. Apesar de tudo isso, o ouro ele volta a atingir novas máximas de 3.057 na quinta-feira da semana passada. Eu vou mostrar para vocês um gráfico de preço e de posição de abertos, onde que a gente coloca a ação atual do mercado dentro desse contexto. Vamos observar aqui o que eu mostro agora para vocês. Isso daqui é um gráfico de relação entre o ouro e a prata. E ela, quando ela estava sendo mantida a $2.025. Isso daí é no dia 1º de janeiro. Observa que a elevação toda da curva do ouro, ela segue em projeção, sendo mantida dentro desse racional junto da prata. Mas observa que em vários momentos gráficos há o deslocamento do preço e a prata flutua esse preço acima da posição esperada do ouro. Isso nos volta a repetir mais ou menos em março e depois eles voltam a nos juntar fazendo a contraposição de agrupamento. Esse ponto de agrupamento nos contratos futuros, tanto da prata quanto do ouro dentro da COMEX, é o que nos faz realmente observar oportunidade e uma retomada de continuidade. Por que essa retomada? Porque esse ciclo ele vem se repetindo de ponto a ponto, fazendo as retomadas. Se a gente for falar sobre, tecnicamente, comparando os dois gráficos, tanto a da prata quanto do ouro, em termos de disponibilidade de tangência de preço, a gente passa a observar algo super importante nisso tudo. O que a gente passa a observar de super importante nisso tudo? Que durante uma tendência de alta inteira que vem acontecendo dentro do mercado, a gente consegue observar uma claridade de deslocamento de preço em 3 momentos entre a prata e o ouro. Esses 3 deslocamentos a gente pode interpretar como 3 ondas macros de continuidade fundamentadas entre Elliott. E com isso a gente pode observar que um primeiro ponto importante de deslocamento de tendência, ele foi agrupado em cima de uma perspectiva altamente positiva dentro desse racional. Então a gente pode ter assim a busca do ouro batendo em seu $3.075 em continuação de movimento de alta, corroborando com uma nova onda sendo iniciada a partir daí. Então, a partir de agora, a gente passa a observar todos esses movimentos de onda e toda a sua continuidade dentro ainda de uma exponencialidade de percepção de continuidade para essa segunda onda. O ouro viu
alguma recuperação no Open Interest, o que está começando a impulsionar o desempenho atual para uma segunda jornada dentro do preço. Mas a prata, que tem uma posição de Open Interest, ela traz relativamente um interesse muito maior. Ainda não desafiou as suas máximas de outubro do ano passado. E isso, normalmente, a gente percebe uma variação dela subindo quase 2 vezes mais rápido dentro do ouro em todo momento que a gente veio observando dentro dos ciclos que eu marquei para vocês. Com o gráfico principal ilustrado que eu trouxe aqui para vocês, a gente percebe que a prata ela vem sendo mais volátil do que o ouro e ela está apenas nivelada neste ano até o exato momento, deixando uma proporção de quase 91,5 vezes em relação ao ouro. A gente passa a observar que a prata ela requer mais paciência, uma sofrência, se a gente pode colocar assim, dentro do mercado. Mas o ouro ele vem continuamente dentro da tendência de alta. A gente pode esperar que a prata se saia melhor? Sim, mas a gente tem que observar que a recuperação dela vai ser feita a partir de agora, com a junção gráfica que eu demonstrei para vocês. Há uma série de fatores específicos dentro do ouro que a gente tem que começar a considerar. A transferência massiva de ouro fixo para os armazéns da COMEX é para cobrir os compromissos de entrega de Stanford e que se acumularam durante toda a crise de Covid e agora chegou a hora de pagar essa conta. Com isso, a gente passa a observar que passou a acelerar nos últimos meses para um ritmo muito mais graduado, analisando cerca de 1.700 toneladas marcadas nessas transferências. A ameaça da tarifa dos Estados Unidos vem tornando a importação de ouro para cobrir esses compromissos cada vez mais cara. E isso foi o suficiente para vir nas últimas semanas desencadeando a compra de pânico de futuros dentro da COMEX. E isso vai continuar marcando dentro da proporcionalidade. E isso ocorre através de bancos que vem observando e vem adquirindo ouro ainda não honrados para suas entregas. Quando a gente fala isso, a gente observa que o ouro ele vem para atingir novas máximas sim. E sendo a classe de ativos de melhor desempenho no primeiro trimestre desse ano, 2025, a gente passa a observar que os gestores de investimentos e outros dentro da atuação do mercado estão apenas começando a perceber que devem reajustar seus portfólios para hedges de seguranças. Mas vendo os atuais desempenhos ruins, eles passam a criar como uma grande saída, porque as tecnológicas e as finanças são esses desempenhos ruins. Ao reinvestir em ouros e minas relacionadas a isso, nos traz essa abrangência de continuidade dentro do gráfico, como uma possível continuação de movimentação e de extensão do preço. Embora não haja evidência verificáveis, é lógico que a gente passa a supor que os bancos centrais estejam retirando das atividades de leasing todo esse ouro incautelado. Não faz sentido nenhum para essa comunidade acumular quantidades massivas de ouro e depois perder o controle dele através dos leasings instaurados pelos bancos centrais. Isso é uma ótica que não faz sentido dentro do mercado financeiro de maneira nenhuma. A retirada atual do ouro arrendado aos cofres do Banco da Inglaterra para desaparecer nos mercados e nunca mais ser retomado faz ressaltar esse ponto que é ilógico a movimentação. Retirar suprimentos de ouro em barras passa a recusando-se a renovar os rendimentos existentes, certamente levará a dificuldade significativa dentro do mercado para a alocação de mercados futuros. O establishment do banco de ouro em barras tem contado com arrendamento de ouro para lubrificar constantemente a roda de 2025 dentro dos seus mercados. E seus mestres de cerimônias, o BIS, o New York Fed e o Banco Central da Inglaterra estão ficando sem maneiras nenhuma de persuadir os bancos centrais a continuarem arrendando as suas reservas de ouro. E ninguém fala sobre isso.
e ninguém observa sobre isso. Pontos importantes são ditos. Em suma, parece que uma tempestade perfeita está se formando para que o ouro venha ameaçando devastar as antigas suposições de que um papel antigo que não faz mais solução. Mas a curtíssimo prazo, eu digo para vocês, temos uma expiração de opção na próxima semana, para abril, e os shorts provavelmente tentarão arduamente fazer o preço ficar abaixo dos $3.000, para fazer com que 6.700 calls da COMEX expirem sem nenhum valor de mercado. E isso eu venho mostrar para vocês, mais uma vez, essa relação dentro do contrato da COMEX, dentro do ouro, em relação à prata. Por quê? Porque a gente passa a observar no que eu trago a evolução do preço, toda a relação em relação ao Open Interest, que a gente chama de LHS, dentro do mercado de ouro e de prata. E observa que tal deslocamento continua em linhas contínuas crescentes, remarcando o interesse e principalmente no atual momento de preço, a gente tem uma abertura descendente, fazendo essa ascensão ser permanente. Isso com os vencimentos das 6.700 calls que o mercado vai lutar, principalmente seus bancos centrais, para não deixar de ser cumpridas, vai fazer o acúmulo que o metal precisaria exatamente no spot explodir ao seu preço futuro. Fica de olho, observe os detalhes que você vai observar as movimentações.